Oi, pessoal. Então, vamos continuar o tópico sobre fundição. Então, eu falei, para vocês aí, eu apresentei esse slide. Tinha mais ou menos o que tem nessa aula aqui, desses 72 slides. Então, a gente estava justamente começando a parte das etapas principais. Então, vamos lá, a gente viu que eram os processos de fabricação, uma definiçãozinha, processos novos, e a gente vê essa parte aqui de história, né? Aqui tem uns desenhinhos, né? Eu passei uns vídeos sobre vocês, algumas características gerais do processo, modernidades, e aí a gente parou justamente aqui nessa parte de etapas. Certo, então as etapas, né, são basicamente essas 5 etapas: modelação, moldagem, macharia, fusão do metal, vazamento e desmoldagem. Então aqui tem algumas imagens de uma fundição e a gente consegue identificar algumas dessas etapas. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, a gente tem os modelos feitos que vão correspondente à primeira etapa, né? Não mostrou como fez os modelos, mas tem a apresentação desses modelos nessa primeira imagem aqui. E aí, com esses modelos, você consegue fazer o molde e a macharia. Lembra que a macharia, por exemplo, se você tiver alguma cavidade, aí você tem que fazer uma peça chamada macho, né? Do mesmo material do molde, para poder ter aquela cavidade. E aí você tem que fundir o metal, vazar o metal dentro desse molde e aí depois desmontar. Então aqui a gente tem um molde pronto, fechado, onde você vai poder vazar o metal e aí vários moldes aí para poder vazar, né? Na indústria vão ter vários moldes e aí vaza o metal de uma vez e vai preenchendo esses moldes. Para você construir o modelo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um modelo virtual aí, né? Antigamente você gerava esse modelo de algum tipo de material como madeira, mas hoje em dia a gente tem recursos de CAD, recursos 3D que você consegue replicar essas peças. Né? Essas peças. No caso aqui, é muito análogo ao processo de... Peraí que tá tendo um barulho. Deixa eu fechar a janela. Tá tendo uma obra aqui, aí por isso que tá fazendo esse barulho, eu fecho a janela para diminuir. Então, hoje em dia que a gente tem esses recursos CAD, né, você consegue... eu tava falando que era muito análogo ao processo de injeção para polímero. É muito análogo ao processo de injeção para polímero, que você tem que ter os canais de alimentação, os canais de distribuição, quando você tem várias peças. Mas para uma peça só você precisa de um canal de alimentação também, né? Então você precisa pensar nisso daí. A gente consegue perceber que esse canal ele tem um abaulado, né? Aqui vou mostrar aqui que é melhor. Ele tem um abaulado como se fosse um funil e aí tudo tem esse ângulozinho aí, né? Esse ângulo que a gente consegue perceber aqui. Deixa eu mudar a cor que fica melhor para visualizar. A gente consegue ver esses ângulos. Então é replicar esses ângulos para facilitar o escoamento desse metal fundido aí por esses canais de distribuição até chegar na parte aí para preencher as cavidades, tá bom? Então tem os nomes técnicos para cada uma dessas partes aí, né? Funil de vazamento, canal de descida, base do poço, canal de distribuição ou de corrida, canal de ataque e fundido. Aqui são os processos que a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer esses moldes. A gente estava falando que quando era mais artesanal, a gente podia esculpir a peça em algum material, né? O que a gente chama de montagem manual. Então, aqui os exemplos eu falei de madeira, pode ser isopor. A gente pode fundir essas próprias peças, porque você pode fazer modelos em que você derrete, né, esse chama de cera perdida, e você faz esses modelos e aí o próprio molde, o próprio modelo já é fundido. Você pode fazer por CNC, que é comando numérico computacional, você faz numa fresa ou num torno pelo computador, e essa é a mesma ideia, por exemplo, de um CAD, que vai ter muito a ver também com o que a gente conhece como prototipagem rápida e desses unidades de precisão aí, né, processo de eletroerosão de modelos metálicos. Esses processos, esses 3 últimos, eles têm muita relação que você vai utilizar algum software computacional para poder facilitar aí a esculpir ou usinar ou por adição, né? Modelagem por adição aí na prototipagem rápida. Mas os 3, mais ou menos, essas 3 últimas são bem semelhantes. O que muda é que
é muito o software, a forma como é fabricado, tá bom? Então no CNC é comando numérico, né? Você vai lá programa a máquina, você tem que programar os passos para a máquina, então é meio que programação. Prototipagem também, mas você tem uma interação, né, virtual com a máquina, do desenho e tudo. Então vamos ver um vídeo de prototipagem rápida. Então esse vídeo aqui, ele é para prototipagem rápida aliada à fabricação de joias, né? Então é bem interessante ver como que é utilizado esse processo de fundição para a joia. E eu gostei desse vídeo, apesar de não ser industrial, assim, vamos dizer assim, porque a gente consegue identificar as etapas, né? Como as etapas são centralizadas ali dentro daquele lugar, a gente consegue ver basicamente todas as etapas, desde a prototipagem até a fundição. E aí a fundição é pulseira perdida, que a gente vai ver que é um dos métodos de fundição que a gente tem, né? Tá bom? Então vou passar um pouquinho aqui para algumas partes mais interessantes. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu quero mostrar já na parte da prototipagem. Ó, aqui já tem os modelinhos prototipados, né? Esculpidos aí no como se fosse uma árvore, faz de uma vez. Prototipagem rápida de joias funciona e como podemos aliar essa tecnologia ativa, que é onde extraímos o material de um... Não tá pausando? Tá. Isso, vamos começar a ver daqui. Prototipagem rápida possui duas técnicas principais. A subtrativa, que é onde extraímos o material de um bloco de cera, por exemplo, dando forma à joia criada. A máquina utilizada é normalmente uma fresadora CNC. Essa já é uma técnica conhecida e também é usada na produção direta no metal, e não só na prototipagem. Tá vendo como ela falou já que é esculpido na máquina CNC? Então já é aliado uma prototipagem rápida com CNC, por exemplo, né? É como se fosse misturar esses processos. Mas geralmente a prototipagem rápida, o nome é dado ao processo aditivo de polímero, né? Então é nessas impressoras 3D, por exemplo. Bom. Como ela é muito conhecida, nesse vídeo vamos dar ênfase à próxima técnica, que é a aditiva. Ou seja, o material é adicionado em camadas que se fundem gerando um sólido. Que é essa que eu falei, que é a como exemplo, impressão 3D. Que é a peça pronta. Nessa técnica podem ser utilizadas várias tecnologias e materiais, porém o mais utilizado na joalheria é o de resina líquida. Esse termo prototipagem rápida ficou muito mais conhecido assim que as impressoras 3D começaram a surgir. E apesar de muito utilizado, esse termo não compreende tudo que uma impressora 3D pode fazer. Hoje, o termo manufatura aditiva é o mais aceito, pois com as impressoras 3D... Porque a ideia da impressão 3D é você adicionar camadas, né? Eu vou passar essa parte que ela explica, a gente já teve uma discussão, né? Por exemplo, seria quase que impossível fazer isso aqui em outro tipo de prototipagem, né? Se fossem peças de cera que injetamos... Aqui, ó. Desenhando no 3D. Ele pode ser feito a partir de um esboço do designer ou criado diretamente. Aqui no caso eu estou utilizando o Rhinoceros. Ou seja, eu posso... de 3D, né? A gente estava falando sobre softwares que podem utilizar CAD, né? Esse Rhinoceros aí é um bom software. Aplicar a minha ideia diretamente aqui no Rhinoceros. O segundo passo é que esse arquivo tem que ser preparado para a leitura da impressora 3D. Isso, só para fazer a interface entre a peça 3D e a máquina, para ela entender, né? Ele vai gerar camadas aí dessa peça, para poder fazer a prototipagem. Ele vai ser aberto num outro software de slice através dessas camadas, e por isso o nome manufatura aditiva. Nesse software fatiador também serão colocados depois de colocar... Então o software faz essas camadas para ele mesmo faz, né? Pronto, aí conseguiu, carregou o arquivo para poder imprimir. Podem ser calcináveis, ou seja, vão direto para a árvore de fundição, ou podem ser resinas chamadas padrão, que aguentam altas temperaturas para que possa ser feita a vulcanização do molde de borracha. Então, como vocês podem ver aqui, a impressora vai adicionando camadas de resina, uma após a outra, elas vão se fundindo e dando forma à peça. Quando a impressão é terminada, essa peça precisa de um pós-processamento ou uma pós-impressão. Quer dizer, ela ainda tem resíduos de resina que precisam ser lavados normalmente com álcool isopropílico. Após essa limpeza, ainda tem que ser feita uma pós-cura, ou seja, a peça tem que ser submetida novamente a uma luz UV para que possa fazer a cura final dessa resina. Há também a fase de retirada dos suportes e lixamento e finalização no acabamento dessa peça em resina.
Então aqui a gente já pode perceber que nós temos 3 escolhas. Fazer um protótipo, onde você vai imprimir normalmente na resina padrão para ver como a peça ficou. Vai avaliar o conforto, os encaixes, o tamanho final e ainda pode avaliar quais... Ainda tem essa fala dela, ainda tem essa vantagem dos protótipos, né? Você pode enxergar ali a peça, né? Você vai ver no modelo como é a peça. No caso de joia, você pode ver como que é o conforto, igual ela falou. Mas no caso de uma peça, você pode, por exemplo, ver a aerodinâmica daquela peça. Né? Se for uma peça, sei lá, se for um avião, você pode estudar a aerodinâmica da carenagem, alguma coisa assim. Os processos de produção, material e até o comercial. Se tem interesse do público, você pode utilizar essa peça para fazer diversos tipos de pesquisa. Essa é a grande vantagem da prototipagem, testar sem ter limites e sem gastar um tempão fazendo tudo à mão. Isso. A outra escolha é que você pode fazer uma peça final para molde. A peça, depois de acabada, com a remoção dos suportes que eu comentei, lixamento, acabamento... Isso. Agora é a parte que a gente estava comentando, é a parte da peça para poder fazer o molde, né? Então ela vai falar sobre cera perdida e tal. Tudo tem que ser bem pensado, as reduções, o tipo de metal, se ela vai ter uma pré-cravação, tudo isso tem que ser pensado para que possa ser produzido um molde de excelente qualidade para que você possa produzir em série. A outra escolha é uma peça final para fundição. Ela também vai precisar ser acabada, todos os processos que são necessários para fazer um molde são também necessários aqui para ter peças direto para fundição. Qualquer que seja a escolha, nesses 2 casos, ou para molde ou para fundição direta, essa tecnologia de prototipagem rápida é extremamente aliada à fundição por cera perdida, que é uma técnica tradicional da joalheria. Se escolhermos o molde, vamos injetar cera no molde, produzir várias peças iguais, montar uma árvore de cera e seguir os processos da fundição por cera perdida. Se optarmos já por imprimir numa resina pronta para fundição, imprimimos várias peças na impressora e já montamos essa árvore com as peças. Ou seja, a gente pula a etapa do molde e pula também a etapa de injeção da cera. Como vocês puderam ver, as vantagens da produção direta com uma impressora 3D são inúmeras. Economia de tempo, dinheiro e eliminação de processos. Por isso que a prototipagem rápida não é só o objetivo de uma impressora 3D. Se você quiser saber mais detalhes, aqui no canal... Então é isso, é o que eu queria mostrar aí nesse vídeo, né? Depois a gente vai entrar nessa parte da etapa mais final mesmo, né? E depois dos tipos de fundição. Eu queria focar mais na parte da modelação aqui em si, né? Ok. Então aqui algumas especificações sobre os canais, né? Eu estava falando sobre esses ângulos que tem, e além disso a gente não pode ter curvas muito acentuadas, reentrâncias muito com cantos vivos, né? Sempre tem que pensar lá no escoamento mais laminar possível, porque com turbulência para a gente vai ser aprisionamento de ar, né? Então a gente também tem o preenchimento por cima, vazamento de topo ou preenchimento lateral aí. Mas o melhor mesmo é o quanto mais para a direita aqui, né, menor vai ser a turbulência. Então o preenchimento do vazamento aí por baixo, a entrada por baixo do material. Ainda facilita a saída de bolhas, né? Outra ideia também é de evitar rechupe. Rechupe é quando você tem a peça solidificando e aí tem a contração por conta que a peça quente, né, o fluido quente, o metal fundido quente, ele vai retrair. Então você tem que pensar justamente nessa parte aí do rechupe ficar em nenhuma região onde você vai retirar da peça. Então fica na parte da alimentação, não na parte da peça. Por exemplo, aqui do caso B, aqui, em que a gente vai ter rechupes dentro da peça, porque a gente tem uma área trapeada, né? Que a gente fala trapeada é presa, né? Aqui ficou numa cor ruim, né? Então aqui tem os alimentadores, e aí tem toda essa questão também dos canais entre cada peça terem esses ângulos aí, justamente para evitar essa parte de rechupe nos canais aí, né? Que está mostrando aqui também que esse pairing aí, que são esses ângulos. Isso aí tudo é muito... mais
acho que hoje em dia já se sabe muito sobre isso, né? Se você for trabalhar na fundição, esses conhecimentos já são bastante difundidos, mas se demorou um pouquinho até entender, né, sobre esses canais aí. Certo, então vamos para o próximo tópico. A gente já falou sobre essa parte de modelação, né, da fabricação do modelo. E agora a gente vai para a parte da moldagem, que é a confecção do molde ou barra do macho, né? Que eu falei que era a parte o macho, né, é a peça que você coloca dentro dessa que vai representar uma cavidade na peça, né? Então pode ser do próprio material do molde ou de algum material refratário, né? Lembra que material refratário é um material que não transmite muito calor, né? Que tem uma condutibilidade baixa. Geralmente são algumas cerâmicas, até porque muitas vezes o próprio material do molde é uma cerâmica, né? Ok. Então vamos lá para as especificidades da fabricação do molde, né? Então a gente viu que para fabricar o modelo a gente tinha que pensar nos canais também. A mesma coisa vai ser no molde aqui, né? Então aqui mais para frente, deixa eu ir nos slides para frente. Aqui nesse slide é bem interessante que a gente consegue ver tanto os canais que vão ser preenchidos, né, pelo material, pelo fundido, quanto os machos, né, que representam os canais que a peça tem que ter. Por exemplo, isso é muito utilizado para fabricar blocos de motor, que a gente falou que a técnica de fundição é muito utilizada para fabricar bloco. Então, essas cavidades internas aí, onde vão estar os pistões e os cilindros do motor, você tem que utilizar um macho para poder a peça ter essas cavidades internas, né? Ok, e aí tem todo o processo de fabricação do macho, né? E de manutenção do macho ali dentro da peça até de sustentação desse macho dentro dessa peça para ele ter a cavidade adequada, né? Então, se utilizam marcações no molde para poder sustentar esse macho dentro nessa cavidade, certo? Ou então, que eles chamam de chapelinho ou chapelete, que é como se fossem... são uma espécie de sustentação também, né? Ok, e aí aqui está mostrando nessa peça, né, justamente onde o macho estava sendo guardado, né, e aí ele inserido na peça aqui. E aí aqui a peça, que é porque não dá para ver, mas esse macho, lembra que é a cavidade que vai ter na peça. Então você vai vazar o material aqui por cima desse macho, né? A gente está aqui posicionando o macho no molde para poder ter a cavidade do modelo, né? Aqui uma caixa com machos, né? Onde os machos são feitos, que vão representar as cavidades da peça. Aqui tem, nessa série de slides, tem a fabricação de um molde, né? De forma manual. E aí a gente viu um vídeo, né, sobre uma fundição de forma manual. A gente viu um pouquinho da fabricação do molde, né? E aí tem vários detalhezinhos aqui. Primeiro, a primeira parte, né, a gente tem um modelo que a gente vai inserir, e a gente preenche do jeito certinho, que é uma das caixas, né? A gente vai ver que tem duas caixas que vão conter essa areia, né? Vamos supor que é a areia, o material utilizado para preencher a areia de moldagem. Então você coloca o macho, compacta essa areia aqui em cima do macho, não, do modelo. Você coloca o modelo, compacta essa areia em cima do modelo e vira, né, depois. Aí você coloca a outra parte aí que vai servir como canal de alimentação, compacta a parte também que vai ser o canal de vazamento, compacta. Depois você separa essas duas partes, você vai começar a esculpir um canal em forma de funil do alimentador, né, onde você quer que o rechupe fique aqui. Lembra que esse metal ele vai contrair, então você quer essa parte aqui do alimentador, que ela tem que ter esse metal suficiente para que na peça, né, não falte metal, para depois você cortar aqui, separar a parte onde ficou o rechupe. Então aqui também você fez um funil para vazar, né, o metal.
E aí vai vazar por baixo. Lembra que é menos turbulento, né? O fluxo quando você alimenta por baixo. E aí depois tem as regiões onde você vai retirar e vai cortar para poder ter a peça que você quis fabricar, certo? Essa que a gente viu era a moldagem manual, né? E aqui a gente vai ver um pouquinho da moldagem mecanizada. Aí na moldagem mecanizada a gente já tem mais controle de processo, né? A gente já pode ter controle de processo, porque na moldagem, quando você começa a colocar máquina para poder realizar funções, você pode sempre controlar os parâmetros da máquina e você pode ter uma repetição. Então, o preenchimento, desde o preenchimento da areia no molde até a compressão dessa areia, ela vai ter um setup, né? Vai ter uma especificação de compressão e tal, para poder ter repetibilidade de processo. Então, também você pode inserir vibração, né, no preenchimento da areia aí, para tirar qualquer espaço de vazio. Você consegue ter uma areia compactada de forma mais homogênea, né, igual está escrito aí. E uma compactação maior, né? E aqui tá mostrando preenchendo com a areia e aglomerante, né, este molde, que vai ser preenchido com a areia, tranquilo, as cavidades aí. Essa imagem está bem ruim de ver, né? Certo, então vamos falar um pouquinho agora sobre as três últimas etapas, né? Mas as antepenúltima e a penúltima, que é a fundição do metal e o vazamento, né? São etapas relativamente simples. Então tem mais imagens aqui de como são essas etapas, né? Então você tem que levar o metal a uma temperatura maior que a temperatura de fusão dele, para ele passar para o estado líquido, e aí você vaza. Geralmente metal líquido fica com essa aparência, né, incandescente aí. E aí você tem esses cadinhos onde você vaza, que você utiliza para manusear e vazar esse material dentro do molde, né? A gente consegue ver aqui o material sendo vazado dentro do molde. Lógico, tem que ter cuidado, né, para vazar, que esse material é um metal muito quente, então tem que ter muito cuidado. E aqui uma panela, um vazamento já em grande escala, que aí é feito com máquina, né? E a gente tem aí o controle aí do ângulo para poder ter um vazamento da máquina. Pode ter aqui tem no detalhe dessa imagem aqui tem 3 tipos, né? Esse que a gente chama de basculante, que é você só virar o metal, mas lembra que vai ter muito respingo e tal. E aí tem para controlar melhor esse fluxo, tem essa espécie que chama de bico de chaleira, né? Se vocês já utilizaram aquelas chaleiras clássicas de desenho assim, não sei se eu vou conseguir desenhar uma chaleira. Aquelas que tem aqueles bicos assim, né, que fazem. Não sei se eu vou conseguir desenhar. Não vou conseguir desenhar. Mas tem a ideia que tem no bico da chaleira tem essa reentrância, que é justamente isso daqui, né? Vai vazar por baixo. E aí, se vocês já utilizaram, vocês sabem que a água ela não derrama. Assim, ela vem com um fluxo bem mais laminar. Justamente pelo fato de vazar por baixo aqui. E aí tem com válvula também, né? Que é só, você não precisa girar essa panela. É só você controlar o fluxo pela válvula. Então, mais imagens aí da operação, né? Aqui com válvula. E aí vaza por baixo. Tá mostrando aqui o detalhe de vazar por baixo na imagem, né? Aqui também. E aí os moldes passando para serem vazados. E aí a última etapa também, né? A gente focou mais nas 2 etapas. Essas 3 últimas foram mais imagens. Então a última etapa é a desmoldagem. Então você retira as peças, retira a parte do molde que ficou ali, né? Se for de areia, você tem que separar. E depois, se for um processo mais industrial, você pode ter uma paneira vibratória, que aí essa areia, se for molde de areia, ela sai, né, da peça. E aí depois é descartada. E também tem a parte de extração dos canais de alimentação e vazamento, né? Separação dessas peças. Então era isso que a gente faltava para concluir essa primeira parte aí sobre fundição, certo? Então era isso aí.